Olá, vamos dando continuidade. Agora a gente vai falar de um assunto bem interessante a respeito do JavaScript, que diz respeito sobre a criação e remoção de elementos. A gente viu que a gente pode selecionar elementos dentro da árvore DOM e a gente viu que a gente consegue modificar algumas de suas propriedades, né, como conteúdo, até mesmo o estilo. Só que quando você vai desenvolver em JavaScript, também existem outras possibilidades, e uma delas é essa daí, a parte de criação e remoção. Então, vamos resolver aquele probleminha que a gente tinha iniciado, discutido, né? Que a gente tinha criado aqui uma div para adicionar, melhor dizendo, para armazenar alguns H1s dentro dela. E aí a gente quer adicionar uma nova tagzinha H1 dentro dessa div, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, dentro do JavaScript, ele traz esses comandos para criação de novos elementos, né? O comando é o create element e você especifica o que é que vai, qual é o tipo, né, de tag através dessa stringzinha aqui, ó, que você passa como argumento para esse método create element. Então, se a gente voltar para cá, né, a gente pode fazer a seguinte coisa, né? Qual que é a ideia? Eu quero adicionar uma H1 aqui, ó, desse jeito assim, ó, certo? Só que eu quero adicionar isso dinamicamente. Eu não quero adicionar isso mexendo no próprio HTML. Eu quero mexer isso no JavaScript. Então, como é que você faz? Então, todo o processo de criação de elemento passa por selecionar o elemento mãe. Nesse caso aqui, o elemento mãe dos H1s, que vai ser aqui essa div. Então a gente vai criar uma variável, chamar ela de títulos, e vai usar aquele comando document carry selector e vai passar o hashtag para selecionar títulos. Então, títulos, no final das contas, é uma div, né? Ó, que é essa div aqui que a gente recuperou. Dentro dessa div, a gente tem alguns comandos, né, que vem junto dela, né? Então, por exemplo, ah, nesse caso aqui, ó, a gente vai querer agora, né, adicionar um elemento dentro dessa div, né? A gente pegou ela e a gente precisa criar um novo H1 para adicionar dentro dela. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Depois de pego a div, a gente vai criar um novo elemento. Vamos criar uma variável, chamar ela de H1. Vamos usar o comando document create element. E aí a gente vai dizer qual que é o tipo desse elemento que a gente vai criar. Certo? Então, criei aqui um H1. Ó, se eu botar aqui, ó, tá aqui o elemento H1 solto e não tem nada dentro dele. Como é que a gente coloca um texto dentro de uma tag? A gente viu que existe o comando chamado text content. E aí a gente define um conteúdo para ele. Nesse caso aqui eu vou colocar o meu nome para H1, certo? Se eu apertar aqui em H1 agora e ver quais são os seus atributos, você vai ver que lá embaixo vai ter o atributo relacionado ao texto. Ver se eu acho ele aqui, text content, está aqui ele, ó. E aqui tem o nomezinho dele, né, o conteúdo, melhor dizendo. Só que esse conteúdo, né, ele ainda não está sendo exibido na tela, certo? Então, para que ele seja exibido na tela, você precisa adicionar ele como sendo um filho da tag div. A gente viu que a gente criou a tag div, pegou ela, ó, usando essa variável títulos. Então, a partir daqui, como é que a gente faz para adicionar um novo elemento? A gente vai usar esse comandozinho aqui, ó, append child, filho, né? Então vamos usar aqui o append child
E dentro, como parâmetro, a gente vai colocar o H1, que é a tagzinha que a gente acabou de criar. Então, quando a gente dá o Enter, né, ó, ele adiciona, né, dinamicamente esse atributozinho que a gente criou aqui dentro dessa div. Então, é como se eu tivesse mexido no HTML e colocado isso daqui, certo? Só que eu faço isso só utilizando o JavaScript. Aí você pode usar a mesma lógica para pegar todos os elementos. O document ele traz, né, já por padrão, um atalho direto para você acessar a body, né, ó, a tagzinha body. A tagzinha body é essa daqui, ó. Ela é a mãe de todas essas divs que estão aqui dentro dela, certo? Então a gente poderia até usar diretamente, né, adicionar diretamente essa H1 que a gente criou dentro da própria body, né? Então, eu acho que eu dei um refresh aqui. Deixa eu ver, títulos. Não, tá aqui ainda, certo? Então o que a gente vai fazer é adicionar essa H1 que a gente criou dentro da body. O H1 aqui, ele desapareceu, vamos criar ele de novo. Então, let H1 document create element H1. Aí você pode até atribuir classes para ela, por exemplo, aquela estilo 1, estilo 2. Set attribute. Essa forma aqui é colocar o atributo direto, né? Para a classe, vamos usar essa daqui, ó, class list add estilo. Deixa eu ver se eu coloquei estilo 1 ou estilo 01. Estilo 1. Não, estilo 1. Apertar o enter. E a gente vai usar, ó, document body append child e bota o H1, ó. Certo? No meu H1 eu tinha esquecido de colocar o texto, né? Por isso que ele não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se dá para mudar agora. Vamos ver. Ó, ele está aqui dentro, só que não está sendo visível. Por que não está visível? Porque eu não coloquei o test content dele. Vamos ver se assim ele funciona. Escrevi errado aqui. Tá aqui embaixo, ó. Agora ele apareceu, certo? Então ele aparece lá embaixo como sendo um H1. Por que ele aparece embaixo? Porque a gente está usando o comando append, né? O comando append ele adiciona no final. Então todos essas divs aqui estão vindo antes. Então é como se eu tivesse feito isso daqui, ó. HU Sérgio class igual a estilo 1, certo? Então esse aqui é o comando que a gente fez usando HTML, tá? Beleza. E aqui a gente usou o próprio HTML para reproduzir essa mesma coisa, tá bom? Ele apaga aqui porque eu acabo, à medida que eu vou digitando, né, o live server vai dando refresh automático. Então, com isso a gente consegue adicionar novos elementos. Se eu quiser remover, então digamos que eu tenho agora esses dois H1s que são filhos da div títulos, e eu quiser remover o primeiro, o olá, como é que eu faço? Tá? Eu vou fazer tudo dentro de um comando só para a gente ficar treinando também, fazer isso aí usando apenas um comando em vez de ficar colocando os objetos dentro da variável. Document array selector. Vou selecionar a minha div títulos. E aí dentro dela eu vou pedir para remover uma child. Só que para remover essa child eu preciso especificar qual é esse objeto. Se eu colocar só assim ele não vai dar certo, ele vai dar erro. Então eu quero especificar que o H1 título 2, título 1 que vai ser removido. Então eu tenho que pegar ele primeiro, ó.
criar uma variável. Document carry selector título 1. Beleza. Agora eu vou pedir para remover o H1 dentro da div. Vou selecionar primeiro a div, selector, carry selector. Vou pegar o título 1. Depois eu vou usar o comando remove child e passo o objeto que eu quero remover, ó, H1. Tá. Ele disse que esse elemento aqui não é filho de H1, né? Porque eu digitei aqui errado, ó. Títulos. Aí agora sim, remove child e aí eu coloco H1. Beleza. Então desapareceu a palavrazinha alô, né? Então esses são os comandos que a gente consegue utilizar para criar e remover elementos, certo? Na próxima aula a gente vê sobre navegação pelo DOM. Até já.